o Centro de Integração da Vida, inaugurado em setembro de 1989, mas a gente começou a construir ele no começo do ano, né? Praticamente 88, eu já estava com aquela na minha casinha, na Rua Sem Saída, e aí esse homem nos ajudou, e aí a gente que começou a construir ali os alicerces, hoje são ruínas, aqui na Granja Viana. Depois que eu saí de lá, nunca mais aconteceu nada naquele lugar, e aí o Centro de Integração da Vida, o propósito dele, o que era? Me dar uma base para que eu continuasse o meu trabalho, né, de atendimento com massagem e leitura de aura. Na realidade, a massagem ela já tinha dado lugar a fazer a leitura da aura humana, que nada mais era do que a memória do cotidiano que aquela pessoa trazia para mim naquele instante, né? E aí era muito interessante, né, fazer a leitura da memória da pessoa, porque eu falava coisas que estavam na memória da pessoa, mas a pessoa não sabia lidar com aquilo. E eu falava, mas isso é uma coisa que você carrega. Como é que você não sabe lidar com isso? E eu fui aprendendo muito sobre os equipamentos dessa aura, né? Porque a aura era do vermelho ao violeta, né? Porque a aura era distribuída no corpo de uma maneira bem organizada. E tinha uma coisa, um detalhe super interessante, é que eu via de cada cor, né? Por exemplo, aqui na parte superior do corpo é roxo, é violeta. Então eu via que saía aquele canudo assim, sabe? Aquela corneta que se projetava a partir do corpo até lá o fim praticamente de onde acabava o violeta, e essa coisa se mexia, e essa coisa girava, e essa coisa rodava, e essa coisa aumentava e diminuía de tamanho. Aí tinha outra aqui também. Quando eu olhava nas pessoas, eu via aquela corneta aqui assim, saindo aqui no meio da fronte, né, ocupando aquela área que era toda índigo, né? Aqui tudo é índigo na aura humana, né? E tinha aquele equipamento. Aqui na garganta também tinha outro equipamento daquele, né? Era muito interessante isso, né? E aí eu via que as informações que fluíam do corpo para a aura e da aura para o corpo passavam exatamente por essas cornetas. As cornetas eram o elo de ligação entre o corpo físico e a memória, a aura humana. E aí, quando eu saquei na época, né, que aquilo era a memória, quando eu vi, isso é a memória. A memória, eu, por uma coincidência, que são as coincidências, né, os sinais, né, eu conheci um homem que era professor da Universidade aqui de São Paulo, da USP, muito famoso ele, inclusive, escreveu livros de biologia, que na época que eu estudava no 2º grau, eu estudei com o livro dele, desse senhor. Eu conheci o autor. E era um livro que eu achava interessante, mas como eu tinha muita raiva de biologia, de química, de física, eu não era muito fã, né, daquele trabalho, mas era interessante, era bem interessante. E aí eu conheci esse cara, conheci a esposa dele e ficamos amigos, né? E eu falei, foi esse cara que me ajudou a traçar o perfil e a nossa teoria, né? Que a aura nada mais era do que a memória humana. Porque ele disse assim para mim, Joel, a ciência ela não sabe aonde a gente guarda a memória, a ciência não sabe. Mas é uma coisa muito interessante a gente observar como você grava as coisas, né? Por exemplo, você tem uma cabeça, né? Aqui dentro você tem o cérebro é feito de células nervosas. Então, quando você vê uma coisa, quando você cheira, quando você come, né? Quando uma coisa te toca, te belisca, te corta, né? Você sempre manda um sinal para o cérebro, né? Aqui um sinal luminoso, né? Aqui é olfato, uma onda sonora. Só que o que é que o cérebro faz? O cérebro, tudo ele transforma em comprimento de onda. Por quê? Porque à medida que você estimula uma célula nervosa, ela tem um núcleo que brilha, que produz luz. A única célula que produz luz no corpo é o neurônio.
Eu achei aquilo lindo, né? Falei, nossa. Falou, então, ó, você tá me vendo? É tudo luz na minha cabeça. Tá sentindo meu cheiro? É tudo luz na sua cabeça. Tá vendo eu gesticular? Ó, vou te dar um beliscão aí, ó. Aí me deu assim um beliscão. Você sentiu dor? Na tua cabeça é luz. Então o cérebro, tudo, absolutamente tudo que ele busca através dos sensores, na tua cabeça é luz. Essa luz, ela faz as sinapses, constrói caminhos dentro da cabeça. E o que é que está escrito naquele caminho? É o que você está vendo, é o que você está cheirando, é o que você está comendo, é o que você está ouvindo, é o que você está sentindo. Nossa, eu fiquei encantado. Eu me encantei com aquilo. Eu falei, gente, que coisa linda. E aí, o que é que acontece depois? Ah, ninguém sabe. Como assim ninguém sabe? Por que ninguém sabe? Não, porque aquilo se apaga, vem para... É interessante que independente de onde, Joel, a luz acenda com informação, ele sempre vai até aqui, ó, o bulbo, e se apaga. Aí eu falei, não, se apaga não. Isso continua. Então, sabe o que é que acontece aí? Ela desce pelo líquor espinhal. O que é aquela luz ali? Aquela luz é o que você estava pensando. Aquela luz era o que você estava vendo. Aquela luz era o que você estava cheirando. Aquela luz são, né, as suas memórias. E aí, quando chega no líquor espinhal que vem descendo, o comprimento de onda, aí o chakra vai e faz assim, ó, puxa e lança na aura. Pronto, ali está teu café da manhã, a discussão com teu marido, ali está aquela confusão, ali está aquela linda paisagem, ali está aquele livro que você leu, ali está tudo aquilo que você vive no seu cotidiano. Então, quando você chega, né, na frente de uma pessoa que ela vê a sua aura, ela pode ver campos luminosos, mas ela pode, né, se desenvolver em técnicas para, por exemplo, olhar aquilo e até traduzir qual é a imagem. E assim foi a minha experiência, leitura de aura no ano de 89, o ano de 90, o ano de 91, era só leitura de aura, leitura de aura, leitura de aura. Era muita gente que ia no centro. A gente fazia também trabalhos sociais. Então, nossa, era lindo os trabalhos sociais. Faço muitos trabalhos até hoje, né? Mas esse trabalho era um trabalho especial, que era um trabalho com 80 famílias de uma favela, que a gente foi mudando a cara daquele lugar, né? Com tudo, né? Construção de banheiros, de fossas, mudar as casas de madeira para casas de alvenaria. Foi top, né? Aquele projeto. E aí, eu ficava fazendo leitura de aura. Era isso, eu fiquei craque em fazer leitura de aura. E dentro da leitura de aura, quando eu via aquelas coisas mais manchadas, mais pesadas, mais densas, aquelas memórias que não eram interessantes, era sobre aquilo que a gente ia discutir, né? E eu indicava técnicas, né? Para o quê? Para pessoas também que não alimentavam a memória, né? Tem uma frase que diz, nem só de pão a gente vive, mas também do alimento que vem do nosso espírito. Então, se você não se alimenta, né, daquilo que insufla a produção de ondas vermelhas na cabeça, você não vai ter na sua memória aquilo, né? Se você não vive o laranja, né, no significado literal da palavra, do que significa isso aqui para essas informações que estão na nossa memória, na nossa aura, aí se você não ter laranja, vai fazer uma falta danada ao corpo e também à base da memória, que é colorida. Durante um tempo, o que é que eu aprendi? Eu aprendi que no vermelho está o quê? Os sentimentos mais densos. Então, no vermelho está a ira, no vermelho está a raiva, no vermelho está as fezes, aquela raiva de fulano, de beltrano, de cicrano, que você fica doido para se livrar daquilo. Aí eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta. Você se livra de tudo aquilo que você traz para o corpo. Então, aquilo faz as fezes e você se livra das fezes. Você se livra daquilo tudo que você traz de toxina líquida, por exemplo. Você urina e se livra daquilo ali, não é? Agora, como é que a aura ela se livra das suas toxinas?
Como é que a aura se livra dos seus problemas? Como é que a aura se livra dos seus pesos, né? Das suas decepções, das suas amarguras, né? Porque nem tudo que você vê é o que você gostaria de ver. E nem tudo que você vê é bonito. Você pode ver coisas horríveis. E você pode trazer para dentro de você. Aquilo pode começar a habitar a sua memória. E habitando a sua memória, um dia aquela coisa vai querer sair. Não vai? Assim como você o comeu, aquele dejeto ali vai ter que sair, não é? Aí você bebeu, vai ter que sair, né? Aí você vai ter que vomitar, suar, fazer cocô, xixi. E a aura? E aquilo que você ouviu que não queria ouvir? E aquilo que você viu que você não queria ver? E aquela situação que você passou que você não queria passou? E aquela dor, e aquele machucado, e aquele trauma físico, mental, emocional? Aí vai ter que sair. Por algum lugar vai ter que sair. Então o vermelho, a aura vermelha, a aura da base do corpo, né? O corpo praticamente se sustenta nessa cor. Também tem relação com o quê? Com prazer, tem relação com sexualidade, tem a relação com órgão sexual, tem relação com esfíncter, é denso mesmo, com as coxas, com as pernas, com as articulações inferiores. É isso que dá substância ao corpo, sustento ao corpo. Então eu pude entender, por exemplo, que umas pessoas que negavam, né, a ira, a raiva, não faz cocô. Porque não tem esfíncter. Porque não sabe lidar com aquela cor. Ela produz, porque é a natureza da gente. Nós somos seres solares. Então a nossa estrutura é o quê? Solar. Nós nascemos do Sol. De onde a Terra veio? Do Sol. De onde nós viemos? Da Terra que veio do Sol. E aí, nós somos seres solares. E a gente se organiza como o quê nessa atmosfera? Com uma estrutura energética que é vibratória, que vai do vermelho ao violeta. Então, quando você está trazendo informação para o corpo e tem que passar pela ponte chamada neurônio, o neurônio tem que fazer o quê? Com aquele som, com aquela visão, com aquele gosto, com aquela experiência, com aquela coisa que você está vendo, passando, com aquela experiência que você está vivenciando. O que o neurônio tem que fazer para traduzir? Traduz em cor. Então aquilo ali, puta, aquele tesão ali, ó, que eu estou sentindo, que eu estou ficando aqui excitado por aquela pessoa. É em cor. Como é que se traduz? Em cor vermelha. Se for uma coisa mais sensual, uma coisa mais, sabe, de pele, de cheiro, de envolvimento, de sensualidade, laranja. Se for uma coisa mais emocional, mais emotiva, amarela. Se for uma coisa mais de amor, se for uma coisa mais de sentimento, né? O amor que você sente pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu namorado, pela tua namorada, pelos teus irmãos, pela tua família, verde. A gente guarda aqui, ó. Por isso que o coração é o símbolo do amor em qualquer lugar do planeta que você for. É o símbolo do amor, da união. E os azuis, né, que estão aqui na garganta, aqui na altura dos olhos e acima da cabeça. São eles que guardam as informações que são... Por exemplo, você vai ler um livro, você está lendo aquele livro, é azul, vai ser azul. Vai todo para cá, ó. As letrinhas ficam tudo parado aqui, até o uso posterior, né? E depois, o que é o índigo? O índigo já é uma frequência mais acelerada, então tem a ver com o quê? Com intuição, né? Você vê uma coisa interessante? Na experiência que a gente tem, muita gente tem essa experiência de pegar, escolher aquele amigo, aquela amiga e levar para casa. Aí quando ele chega em casa, ele entra com um amigo que geralmente ele já está apaixonado pelo amigo, pela amiga, e aí ele vai apresentar a mãe. Aí a mãe está lá cozinhando, fazendo aquela comidinha, e aí a mãe vira a cabeça. Na hora que a mãe vira a cabeça e olha, ela não conhece nada, ela não foi envolvida com aquilo. Aí na hora que o olhar dela se lança sobre aquela criatura, aí ela tem uma intuição que diz assim, isso aí não presta. Esse cara não presta, essa menina não é legal. Minha filha não está em boa companhia. E a gente implica com a mãe, né?
E a gente vê mais tarde que a mãe tinha razão. Por quê? Porque ela estava absorta, né? Talvez você tenha até sentido aquilo, a tua intuição tenha te dito, mas você fez outra leitura porque você foi envolvido por baixo, né? Por cores mais inferiores, né? Então aquela perdeu o sentido. Então, nossa aura é uma grande viagem, né? As experiências com cada pessoa, uma grande viagem, e chegava as pessoas, por exemplo, quando eu via que eram pessoas muito esverdeadas, aí era aquela pessoa assim, né, pegajosa, amorosa demais, entendeu? No fim, ela estava querendo me atender. Aí, no fim, no atendimento, ela já queria saber o que é que eu precisava, né? O que era que acontecia ali, que ela queria se envolver com os projetos de caridade, lá com as 80 famílias, né? Então você vê que dependendo de que se ela tivesse muito aquela cor, ela tinha muito aquele aspecto. Por quê? Porque era o cérebro dela, né, que tinha muita experiência com o quê? Produção de verde. E verde tem a ver com sentimento. Era uma pessoa caridosa, compassiva. Às vezes chegava, por exemplo, aquelas pessoas bem azuis, né? Então aquelas pessoas bem azuis já eram muito mentais, tudo queria explicar, sabe? Tudo falava muito gesticulando o tempo inteiro, né? Porque eu entendi, não, veja bem, eu fiz um curso, eu li um livro, né? Era bem azul, era bem azulada. Aí chegava aqueles amarelados, pessoas muito amareladas, aí já eram pessoas mais choronas, medrosas, cheias de expectativa. Então foi incrível a minha experiência com aura, porque eu comecei a conhecer os meandros também do funcionamento básico dessa estrutura que a gente chama de memória, que é exatamente a interação que ocorre entre os nossos sensores, né, os nossos sentidos físicos, a nossa experiência de vida no cotidiano e como é que o cérebro traduz isso. Traduz em forma de comprimento de onda. E foi esse a minha história em 1988, o ano inteiro. 89 eu inaugurei o Centro de Integração da Vida. Em 1990 eu me casei, foi o meu primeiro casamento, e aí eu continuei num projeto fazendo leitura de aura até um dia que chegou a polícia e me levou daquele lugar para eu prestar esclarecimento lá na delegacia de Cotia, lá da Granja Viana, porque tinha tido denúncias lá. Nossa! Aquilo acabou minha vida e eu ficava vendo ainda na época que eu ficava vivendo os paradoxos, né? Uma hora estava tudo bem, uma hora estava tudo mal, sabe? Eu também estava passando por um aperto porque eu continuava com aquela ideia de viver, de doação, sabe? E às vezes assim, eu atendia um monte de gente e eu não tinha o que comer. Eu atendi uma vez eu atendi um homem que ele era milionário, esse homem, milionário. E eu falei assim, ele falou, o que é que eu posso te ajudar? Eu falei, o que você pode me ajudar é dar alguma coisa para a gente, porque a gente está com um projeto com 80 famílias, se você puder ajudar, porque eu colocava lá sempre as 80 famílias na minha frente, né? Então, eu estava com necessidade, era um detalhe, eu não queria deixar as 80 famílias com necessidade. Isso era um outro detalhe, e para mim era muito mais importante do que o meu detalhe, né? Entendeu? Eu pensava assim na época, né? E aí, hoje eu não penso mais, tá? E aí, o cara trouxe, feliz da vida, uma caixa com um pacote de café, um pacote de açúcar União, um pacote de farinha de trigo, uma lata de, naquela época era lata, uma lata de óleo e mais algumas coisas assim, ó. E me deu, e falou assim, é para o teu projeto. Nossa, aquilo ali foi um choque, né? Um choque assim para mim. Mas passou. Mas aí esse da polícia foi pior, né?
Porque aí eu fui levado para a delegacia, um cara que só fazia o bem, um cara que estava espiritual, sabe, aquele centro de integração da vida. E eu estava saindo num camburão, coisa horrível, né? Coisa horrível. Então, eu estava fazendo o bem e eu estava recebendo aquilo. Né? E foi nesse dia, inclusive, que caiu uma ficha aqui dentro da minha cabeça, que é uma ficha que eu tenho hoje assim, como uma das coisas mais importantes, um dos aprendizados mais importantes da minha vida, é essa ficha que caiu naquele dia, que é a vida, ela não oferece prêmio. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é o cara, não é porque você é caridoso, não é porque você é espiritualista, que você não vai ser assaltado. Não é porque você é bonzinho que você não vai levar facada. Não interessa. A vida não te oferece prêmio pelo que você vê. A vida é o prêmio. A vida é o prêmio. Então você tem que tirar desse prêmio o que é de melhor, o que mais te alimenta, o que te eleva. Aquilo que é o mais importante, que é o meu lema, que é ama teu próximo como a ti mesmo, eu quero amar a mim mesmo para poder amar o próximo. Eu quero primeiro amar a mim. Não é porque quando ele fala para a gente, ama teu próximo como a ti mesmo, eu acredito que o a ti mesmo, né, seja, porque ele estava falando isso, né? Era ele que estava olhando para o discípulo dele dizendo, ama teu próximo como a ti mesmo. Mas eu dizendo isso a mim, eu não vou dizer ama teu próximo, eu vou dizer eu vou amar a mim mesmo para poder amar o próximo. Então foram muitos aprendizados. Cheguei lá na delegacia, para não incompridar o assunto, eu cheguei lá na delegacia, o delegado olhou para mim, eu estava assim, né, acabado. Eu já cheguei na delegacia assim, depressivo, eu já cheguei. E aí o delegado olhou para mim e falou, eu quero deixar uma coisa, eu quero te tranquilizar, porque ele viu, era um homem jovem, né, assim, muito educado ele. Eu quero te tranquilizar, Joel, né? Joel, né, seu nome? Aí eu, sim, Joel. Aí ele, tá, eu quero te tranquilizar, Joel, é o seguinte, você foi convidado para prestar esclarecimentos, não é uma intimação, tá? Então você não precisa chamar advogado. É só um esclarecimento. E eu vou te explicar por quê. Porque eu recebi uma denúncia que você está fazendo macumba lá na Grande Viana. Eu não pude deixar de rir, né? E eu comecei a rir. Falei, como assim macumba? Não. Veja bem, você está numa área muito nobre, né? Porque aquele meu amigo lá da mulher que morreu, ele era um homem rico e ele escolheu uma área no meio de uma área nobre, de muita gente rica, né, que mora ali naquele lugar. E eles te denunciaram que você leva muita gente, inclusive você leva até trombadinha. Né? Os trombadinha eram do projeto social, entendeu? Então era isso, até hoje é assim, né? Então, mas naquela época assim me chocou isso, eu fiquei, meu Deus do céu, que mundo é esse que eu estou vivendo? Eu não quero mais, eu quero fechar tudo, eu não quero, isso aí eu já estava pensando, né? E aí ele olhou para mim, eu fui tentando me explicar, ele olhou para mim e falou, você tem um sotaque. De onde você é? Aí eu sou da Paraíba. Da Paraíba? Mas você não é da capital, não. Eu disse, não. Ele disse, eu sei de onde você é. Você é de Campina Grande. Aí eu disse, sou de Campina Grande. Aí ele falou, nossa, que legal, você é de Campina Grande. Muito bem. E você morou aonde lá em Campina Grande? Porque você está morando aqui agora, né? Eu digo, estou morando aqui, aí do outro lado do Jardim da Glória. Ele falou, tá. E você morava onde em Campina Grande? Eu morava lá na rua Peregrino de Carvalho. Ele, na Peregrino de Carvalho? Não acredito. Eu disse, o senhor conhece? Eu disse, conheço. Conheço Campina Grande. E você morava ali na casa de quem? Eu digo, é do meu avô. Eu chamei ele de papai. Seu Josué, ele era muito conhecido, ele era um construtor lá em Campina. Conheço seu avô, conheço seu Josué, eu conheço seu Josué. Então, se você é neto de Josué, você é filho
de um dos filhos de Josué, né? E você é filho de quem? Aí eu estava achando aquilo incrível, né? Aí eu falei, eu sou filho de Zelita. Você é filho de Zelita? Eu disse, sou. Eu sou filho de Zelita. E quem é você? Porque tem Sueli, tem Josué e Joel. Você é Bolinha? Aí eu sou Bolinha, porque só a família me chama de Bolinha, né? Aí ele se levantou e falou, então me abrace, todo emocionado, porque eu sou seu primo. Aí veio, me abraçou assim, sabe? Aí nossa, aquilo ali para mim foi uma coisa tão incrível, né? Porque eu fui vendo ali, ó, que existe a dor e existe a misericórdia, né? E é uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Eu ainda vivia esses dois mundos assim, separados, mas ali naquela delegacia foi o dia que eu acho que eu integrei essa consciência, sabe? Que a dor, que a misericórdia, que o sofrimento, sabe? Quando você está dentro daquilo e você tem uma visão global da existência, você pode muito bem lidar com todas essas coisas, por mais que elas se apresentem como um paradoxo, por mais que elas se apresentem como coisas diferentes. Mas eu estava vendo ali naquele momento que aquela dor, né, porque eu estava já desprezando, né, tudo, eu estava desprezando, dizendo, pô, não adianta nada a gente ser bom, e olha onde eu estou, numa delegacia, olha, eu faço trabalho social e é onde é que eu estou, indo preso. Não era nada disso, né? O que era que estava acontecendo ali? Eu estava ganhando um amigo que, a partir daquele dia, falou, ó, quem mexer com você lá, vai se ver comigo. Volte e continue seu trabalho, depois a gente se encontra, vamos comemorar, você é meu primo, e a gente eu vou te dar uma segurança aqui. Logo depois ele saiu, ele foi transferido para outro lugar, mas até hoje a gente se conversa com esse primo, que é delegado de polícia. Não é legal? E aí eu voltei lá para o centro. Só que quando eu voltei, na minha cabeça, tinha muita informação. Nossa Senhora, eu tinha passado por uma grande experiência. E aí eu voltei. E eu voltei assim num silêncio, todo mundo na expectativa, todo mundo com medo, né? E aí eu voltei, estava tranquilo, claro, tinha descoberto um primo delegado que ia me proteger. E aí eu falei, gente, sabe de uma coisa? Eu quero dar uma fechada no Centro de Integração da Vida. Eu quero fechar. Eu quero passar um mês sem fazer nada. Eu vou tirar férias. Eu quero dar férias do projeto social, das oficinas que acontecem aqui, dos encontros de cura toda quinta-feira desse grupo. Eram umas 200 pessoas que iam toda quinta-feira, por isso que foi um dos motivos pelos quais eles me denunciaram, porque eu estava causando um tumulto lá no bairro e com razão, né? Eles tinham razão, né? E aí, tranquei tudo. E foi uma experiência interessante, porque a gente está sempre tendo experiência, né, com as nossas atitudes, né? A gente sempre tem uma experiência com as nossas escolhas, porque sabe o que aconteceu? Eu fiquei esperando o povo me ajudar, o povo que ia quinta-feira. Ninguém foi me ajudar a limpar o terreno, porque foi a proposta que eu fiz. Vou fechar e a gente faz uma limpa geral, 17 mil metros de mato, vamos fazer uma roça aqui. Não apareceu ninguém. E aí foi eu, o Antenor, que era meu sócio, amigo, querido, amado, faleceu com 39 anos, muitas saudades do Antenor, e a Magali. Aí fomos trabalhar nós três. E aí quando a gente foi trabalhar, né, eu senti um sono estranho, esquisito, não sei se era preguiça, eu não explico, e aí o Antenor ficou lá com a Magali, na roça, e aí eu deitei numa madeira de trem, desses, coisa de trilho de trem, sabe? Uma madeira grande assim. Tinha lá no terreno, inclusive. Eu juntei duas assim, fiz uma caminha para mim. E aí eu deitei ali. E aí eu comecei a ter um sonho, que o Antenor, ele ia chegando perto de mim com aquela enxada, e ele ia no meu pé e me feria. E aí sangrava aquela coisa vermelha, aquele jato de sangue. E aí eu acordei desesperado.
Nossa! Eu coloquei a mão na minha cabeça assim, falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E deu um grito, Antenor, Antenor. E ele estava longe de mim. Ele estava longe. Aí ele falou, o que foi, o que foi? Aí eu fui lá e falei, Antenor, eu tive um sonho, um pesadelo agora que você estava cortando meu pé e saía sangue, uma coisa tão louca. Aí ele olhou para mim e falou, Joel, eu estou tentando aqui, eu estou longe de você, eu estou tentando aqui atirar esse mato aí, porque esse mato aqui, esse mato nossa, é difícil arrancar esse matinho, viu? Aí eu olhei assim para aquele mato, fiquei olhando assim, ele estava meio sonolento. Olhei assim e falei, nossa, que estranho. Esse mato é tão vermelho. Esse mato parece sangue, a cor da aura dele. E é uns filamentos assim, ó, parece veia, parece artéria, esse mato. Será que isso aí não é uma erva, não? Aí ele olhou assim para mim e falou, como assim uma erva? Eu digo, é porque ele é diferente de todo esse mato aqui, ó. Ele é muito diferente. E ele é um mato assim, difícil de arrancar mesmo, porque ele é muito vermelho, ele é muito ligado ao chão. É vermelho, é raiz, sabe? É muito chão. Tira esse mato aí, meu, isso é uma erva. Isso aí deve ser muito bom para as pernas. Deve ser muito bom para o sangue. Esse foi meu primeiro palpite, baseado em quê? Baseado em todo o trabalho de leitura de aura que eu fazia. E foi aí que nasceu as primeiras alquimias, que eu não chamava de alquimia. Nessa época eu ainda não sabia o que era alquimia. Não chamava de alquimia. Mas aí nasceu a primeira ideia dos nossos remédios.